Muitas pessoas perguntam como surgiu a Bíblia, quem a escreveu, em qual contexto, qual ano. Essas perguntas fazem parte de uma série de questionamentos para aqueles que desejam aprofundar as Escrituras Sagradas. E este módulo do curso de formação, que inclui Bíblia, inclui sacramentos e inclui a Igreja, visa mostrar exatamente como a palavra de Deus perpassou a história do seu povo. Pois bem, a Bíblia surge não como Bíblia, assim como chamamos, porque a palavra Bíblia significa conjunto de livros ou biblioteca de livros. Vem de um termo grego chamado biblios, que significa biblioteca. Quem primeiro deu esse nome para a Bíblia foi um grande santo na história da Igreja chamado São Jerônimo, que no século IV traduziu a Bíblia do grego e do hebraico para o latim, a partir de uma versão chamada Septuaginta, que era uma versão da Bíblia grega do Antigo Testamento, e havia os escritos neotestamentários, e este grande santo, São Jerônimo, junta todas essas duas partes da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e traduz para o latim. E ali ele chama a Bíblia como um conjunto de livros divinos. Divinos porque vêm de Deus. Então é no século IV que se chama Bíblia. Aí você pode perguntar, e como se chamava antes? Bom, o Antigo Testamento, quer dizer, o povo judaico, o povo da tradição de Israel, chamava a Bíblia com dois nomes. Primeiro, a Torá, que era o conjunto da lei de Deus. Precisamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros do início da Bíblia. E chamavam também dos livros ou escritos proféticos, ou escritos dos profetas. Então, para a Bíblia, ou para a cultura judaica, a Bíblia era a Torá, a lei, e os escritos dos profetas. É por isso que Jesus, quando resume os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, como cumprimento de toda a lei e dos profetas, ele quer dizer que quem ama a Deus e ama ao próximo cumpre toda a Bíblia judaica, toda a Bíblia do Antigo Testamento. Então aqui nós já temos uma coisa importante. Bíblia não se chamava Bíblia, se chamava Escritos Proféticos e Torá. Depois, com São Jerônimo e os escritos do Novo Testamento, é que a junção do Antigo com o Novo carrega, portanto, esse nome de Bíblia, quer dizer, conjunto de livros sagrados, ou a biblioteca sagrada. Mas a Bíblia é também chamada de Escrituras. Por que Escrituras? Porque lá está escrita aquela vontade, aquele desejo, aquelas palavras que são atribuídas a Deus. E quem as escreveu? Bom, existem 2 vertentes e 2 explicações para quem escreveu a Bíblia. Em primeiro lugar, a vertente histórica. A vertente histórica diz que a Bíblia foi escrita cerca de 1200 anos antes de Cristo, portanto, é um livro que acopla uma sabedoria milenar, isso para o Antigo Testamento. E essa junção de tempo, de pessoas, de culturas, fez surgir a sabedoria escrita, que nós chamamos de Escrituras, e que compõe o Antigo Testamento. Foi escrito em hebraico e existem algumas partes em aramaico. Então, a língua do Antigo Testamento é a língua hebraica. A língua do Antigo Testamento é a língua aramaica. Não existe outra forma de compreender as Sagradas Escrituras no Antigo Testamento sem se voltar para o aramaico e para o hebraico. E em qual lugar foi escrita a Bíblia? Bom, aí nós temos uma multiplicidade de lugares e culturas que possibilitaram o surgimento do Antigo Testamento, sobretudo. Primeiro, foi escrito em uma região provavelmente egípcia, num primeiro momento, babilônica, num segundo momento, assíria, num terceiro momento, e por fim foi juntada toda a tradição histórica da Ásia Menor,
da região mesopotâmica, e daquelas tradições surgiram os escritos bíblicos, que inicialmente não eram escritos à mão, como se a gente escrevesse um livro, sentasse no escritório, abrisse o livro e começasse a escrever. A Bíblia do Antigo Testamento, ou seja, a Torá e os ditos dos profetas, foram primeiro algo que transmitia-se na oralidade. Então a Bíblia surge como palavra, como oralidade. Daí porque nós também chamamos a Bíblia de Dabar. É uma palavra grega que significa palavra criadora ou palavra de Deus. A gente encontra, por exemplo, esse termo Dabar no capítulo 1, versículo 2 do livro do Gênesis. Deus cria a partir de sua palavra, e Deus diz, e Deus fala, e as coisas são feitas. É nesse sentido, então, que a Bíblia, as Escrituras, são também palavra Dabar, quer dizer, dito de Deus. Então, a Bíblia começa com oralidade. E quem a escreve? Bom, existem pelo menos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, 40 autores diferentes. E muitos autores não são personagens individuais, são grupos sociais. Por exemplo, o livro de Jó já se sabe que não foi escrito pelo Jó. A história de Jó já existia antes de ser escrito o texto bíblico de Jó. Porém, a tradição sapiencial, quer dizer, a tradição dos sábios, pegou aquela história que já circulava na cultura judaica e, sobretudo, que incitava a sabedoria divina, o vencimento, a superação das provações a partir da fé em Deus, e acoplou o livro de Jó às Sagradas Escrituras para indicar que Deus, Javé, está com o homem em todos os momentos, inclusive quando ele perde tudo: amigos, bens e dignidade. E Jó é uma figura que perde tudo isso. Essa história já existia na oralidade, se contava de ouvido em ouvido, de palavra em palavra, de pessoa a pessoa. E essa história, que tem um significado divino, entrou para a Sagrada Escritura exatamente porque evoca a bondade e a presença de Deus em todos os momentos na vida de uma pessoa. Então, para dizer que o livro de Jó é um livro sem autor, mas que tem uma tradição cultural da sabedoria popular por trás desse livro. Mas ocorre que tem livro também com autor. No Antigo Testamento, por exemplo, já se sabe que Esdras, o grande sacerdote, ele realmente escreveu o livro para tentar reconstruir a identidade do povo judaico depois daquele episódio que ficou conhecido na história dos judeus como a escravidão na Babilônia, quando Nabucodonosor toma posse de Jerusalém e da Samaria, as grandes referências e cidades da cultura judaica, e escraviza o povo na Babilônia. No pós-Babilônia, quando se volta para a terra de Canaã, a terra onde os hebreus, onde os israelitas já moravam, aí sim, nesse momento, Esdras escreve o livro dele, de Esdras, que é um conjunto de indicações sacerdotais sobre o templo, sobre a vida, sobre a cultura, sobre Javé, e de fato se sabe historicamente que Esdras escreveu realmente esse livro. Então, para citar dois exemplos de um autor físico que existiu, que escreveu e que pegou a pena para colocar no pergaminho, e é muito importante porque não existiam livros. A ideia de livro, como a Bíblia que nós temos hoje, é uma ideia recente. Recente, eu digo, do século XVII, quando o alemão Gutenberg inventou a escrita e, impulsionado pela reforma protestante, a Bíblia passou a ser um dos livros mais produzidos e impressos para divulgar a palavra de Deus. Mas antes disso, quer dizer, antes do século XVII, o que havia, na verdade, eram escritos em pergaminho. Inclusive Jesus, conforme o capítulo 4 de Lucas, os versículos 17 a 19, quando vai à sinagoga para fazer a leitura litúrgica dos judeus, e Jesus era um judeu, Jesus pega o pergaminho e abre a passagem do livro de Isaías, em que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu, me consagrou para anunciar a boa nova. Então, resumindo esse primeiro bloco sobre o surgimento da Bíblia. A Bíblia surge em pelo menos 5 nações diferentes, e isso eu estou falando do Antigo Testamento, na região egípcia,
na região babilônica, na Assíria, na Ásia Menor e um pouco em toda a região do Israel Antigo. Então, é escrita em pelo menos 2 línguas, no caso do Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico, possui mais de 40 autores diferentes, alguns escreveram de fato o texto, outros têm atribuição do texto, e por fim, as escrituras sagradas têm um objetivo, que é mostrar, sobretudo no Antigo Testamento, que Deus caminha com o povo, Deus caminha ao lado daqueles que Ele escolheu. Lembre-se do capítulo 3 do livro do Êxodo, quando Deus, Yahvé, chama Moisés para libertar o povo da escravidão no Egito e promete a esse povo uma terra onde corre leite e mel. Canaã, que na verdade já tinha dono, pertencia aos amorreus, heteus, emeneus. Eram povos que viviam naquela região de Canaã e já possuíam a terra. E Moisés aceita essa proposta de Deus, se dispõe a libertar o povo, mas não entra na terra prometida, morre antes. E aí passa o bastão, passa o cajado para Josué, que é o sucessor de Moisés, que na grande batalha para derrubar as muralhas da Samaria, daí vem o cerco de Jericó, invade, ocupa a terra onde corria leite e mel, prometida por Deus a Moisés. Então, o Antigo Testamento é recheado por essas histórias. Aí você pode perguntar, e o Novo Testamento? Como surgiu? O Novo Testamento surge com Jesus, no ano 1, quer dizer, do novo século, da nova era, contado a partir de Cristo. E como que surge o Novo Testamento? Surge primeiro com uma figura messiânica, Jesus, que era esperado pelo povo judeu, porque havia a promessa de que Deus libertaria o seu povo enviando o Messias, o ungido de Deus. E Jesus nasce, filho da Virgem Maria, conforme o capítulo 1 do Evangelho de Lucas, nós encontramos esses relatos. Esse Jesus cresce anonimamente até os 30 anos, se desenvolve, então você tem poucos escritos sobre Jesus até os 30 anos, e a partir daí constitui um grupo de discípulos, um grupo de seguidores. E esses seguidores se encantam com as palavras e o anúncio do reino de Deus, evocado por Jesus, e dali surge a mensagem de Jesus, que vai dar origem a todo o Novo Testamento. Vai dar origem, por exemplo, aos evangelhos. O primeiro a surgir é o Evangelho de Marcos, no ano 70 depois de Cristo, portanto, mais ou menos 36, 37 anos depois da morte de Cristo, e vem em seguida Mateus, Lucas e João. Mas o primeiro escrito sobre Jesus não são os evangelhos no Novo Testamento. É a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, que data do ano 50, 51 depois de Cristo. Então o Novo Testamento surge, assim como o Antigo Testamento, a partir da oralidade das pessoas que falavam sobre Jesus. Essas falas iriam sendo recontadas, perpassava a memória popular, e os escritores bíblicos, que também não são um, por isso quando a gente lê um evangelho na liturgia, a gente lê sempre Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, segundo João, segundo Marcos. Por quê? Porque não foi Marcos que escreveu ipsiliteri a pena, ou sentou no escritório e fez o texto, o Evangelho de Marcos. Foi uma comunidade que registrou os ditos de Jesus, e Marcos foi aquele compilador, aquela figura simbólica que recebeu o nome, o título do Evangelho. E nesse sentido a gente diz sempre Evangelho de Jesus segundo Marcos, segundo Mateus, segundo João, segundo Lucas, para dizer que é uma construção comunitária a partir da oralidade, depois da escrita e da consagração no cânon bíblico, feito exatamente por concílios na igreja. Pois bem, assim surge o Novo Testamento, só que numa outra cultura. Já não é como no Antigo Testamento, na cultura babilônica, egípcia, mas na cultura greco-romana. O Novo Testamento é basicamente um resumo da mensagem de Jesus sob a influência dos gregos e dos romanos. É por isso que os
4 evangelhos, as cartas que tem no Novo Testamento são todas escritas em grego, porque grego era a língua mais falada no tempo de Jesus, inclusive mais falada nas colônias romanas. E nesse sentido era fundamental, quer dizer, era necessário que os escritos neotestamentários apresentassem a característica linguística daquela cultura. Então o Novo Testamento é escrito em grego e onde ele nasce, nas regiões grega e romana, mesmo nas regiões de colônia romana. Por exemplo, nós falamos da região de Nazaré, que fica na Palestina, na região da Judéia, na região dominada pelos romanos. Nesse sentido, o que prevalecia era a cultura romana. Mas as cartas de Paulo todas estão fazendo menção ao ambiente grego. Por exemplo, a cidade de Filipe, daí vem a carta aos Filipenses, é uma cidade grega, quer dizer, uma cidade colonizada pela cultura grega. Então, assim surge a Bíblia, quer dizer, resumindo, fazendo agora um apanhado geral do Antigo e Novo Testamento, são 73 livros que compõem a Sagrada Escritura, que está dividida entre Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento começa com o livro do Gênesis e o Novo Testamento termina com o livro do Apocalipse. Esse conjunto de livros, essa biblioteca, essa Bíblia Sagrada é escrita, portanto, em 3 idiomas, o Antigo Testamento no hebraico e aramaico e o Novo Testamento predominantemente em grego. E as regiões que compõem essa escritura ou esse surgimento da Bíblia são, além das do Antigo Testamento, a Grécia e as colônias romanas. Mesmo o fato de a palavra de Deus ter sido constituída, originada em ambientes culturais diferentes, como por exemplo, para pensar o Antigo Testamento, o ambiente egípcio, o ambiente babilônico, o ambiente mesopotâmico, ou o ambiente assírico, ou no caso do Novo Testamento, o ambiente grego-romano, isso não diminui o poder e a grandeza da inspiração de Deus sobre aqueles e aquelas que escreveram, compilaram, relataram e vivenciaram as experiências de encontro com Deus através de sua palavra, através da vida dos profetas, através dos ensinamentos que foram expressos nas leis e através dos ditos de Jesus. No próximo bloco, não perca, nós trataremos o tema Deus nas Sagradas Escrituras. Quem Ele é? Como se manifestou? Porque a Bíblia, do início ao fim, faz referência a Ele. Esses e outros temas, além de apresentarmos na história os argumentos que comprovariam a existência de Deus, serão objetos de reflexão no próximo bloco de formação.